Crescer, Sérgio? Mas, então, é normal que nós possamos desejar crescer. E aí me lembro uma vez que um jovem me procurou e falou assim, pastor, eu não gosto dessas questões de números. Nós seremos 500, 600, 1000. É mesmo? Você não gosta? Não gosto disso. Eu falei assim, então tá bom. Se eu te falar que nós vamos ganhar toda Portugal para o Senhor Jesus, você crê nisso? Amém. Vou perguntar para você crê nisso? Amém. Então, e se eu te falar que nós vamos ganhar 14 milhões de pessoas nesse país, você crê nisso? Amém. É a mesma coisa. 14 milhões é, entre aspas, a quantidade de pessoas que vivem em Portugal. Então, aí eu falei, por que quando eu falo que nós vamos ganhar todos para Jesus, você fala amém? Quando eu falo 14 milhões, você não fala amém? É a mesma coisa. Então, a questão de falar, nós vamos avançar, nós queremos ser uma igreja de 1000 pessoas, nós queremos ter células grandes, cheias de vida, é porque o nosso coração clama por vidas, por pessoas. Então, esse sábado mesmo, nós vamos fazer um treinamento para equipar os irmãos com unção, com vida, com conhecimento, com sabedoria, para que os irmãos o quê? Cresçam. Você deseja crescer esse ano? Em todas as áreas da sua vida. Quem deseja crescer em sabedoria? Então, você mais sábio que o ano passado. E o que Tiago diz? Peça sabedoria que Deus dá. Então, ore pedindo Deus sabedoria. Quem deseja crescer financeiramente? Então, peça, creia. Creia nos alvos que a gente faz todos os anos. Coloque lá, não, o meu desejo é ter um ordenado líquido de 5.000 euros por mês. Creia. Creia. Peça, né? As minhas filhas me pedem sempre. Quem aqui é pai sabe o que eu estou a dizer. Por quê? Porque elas creem que eu tenho. Mesmo que às vezes eu não tenho. Mas não é sobre mim, é sobre elas. E sobre quanto que elas creem. E sabe o que acontece? Elas recebem. Por quê? Porque nenhum pai... Nós pais, a gente não mede muitos esforços para agradar os nossos filhos, sim ou não? Às vezes eles não podem receber de momento, mas eles sempre recebem porque eles o quê? Pedem. Eu cheguei aqui na igreja hoje e falei assim com ela, não peçam goma de mascar. Falei, todo pai faz isso dentro do carro? Fica falando as regras comportamentais do ambiente? Não, só eu que faço isso? Antes de sair de casa, todo mundo no carro, o que você fala com seus filhos? Não peça nada, você não está com fome. E hoje de manhã, eu falei lá na cozinha da minha casa, comam o pão que eu fiz. Não estamos com fome. Ok. Você não vai comer o pão de queijo da dona Beth. Cheguei dentro do carro e falei, não vão também pegar gomas de mascar. Nem rebuçados. Eu cheguei aqui. O que a Clara virou para mim e falou? Tenho fome. I'm hungry. Que agora ela está falando inglês. Por causa da escola. Eu falei com ela, não. Eu falei com você que você vai ficar com fome. Só que o meu coração... Quem é que nega comida para um filho? Aí elas combinam, né? A Clara e a Olivia. Aí veio a Olivia. Tenho fome. Isso é jogo baixo. Eu não vou dar. O que aconteceu? Eu dei. Mas dei um também para elas repartir no meio. Por quê, irmãos? Porque nenhum pai consegue negar para o seu filho aquilo que ele pede. Então, peça esse ano. Peça a Deus para restituir. Seu coração está aberto para receber a boa mensagem do Evangelho. Nós queremos crescer, avançar, frutificar. E nós sabemos que a palavra de Deus é o poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então, eu queria continuar um pouco do que a gente falou semana passada. Semana passada a gente falou do livro de Gênesis, então eu vou continuar no livro de Gênesis. E semana passada eu falei sobre, vocês lembram? A restituição da ascendência. Que os filhos dos seus filhos serão o quê? Abençoados. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Essa história de Gênesis continua. Né? O livro de Gênesis é um livro apaixonante. Porque
Gênesis antecede a lei mosaica, a lei de Moisés. Então, ali você consegue extrair princípios, valores e crenças que estão antes da lei de Moisés. E o livro de Gênesis, para você que iniciou o ano aí com o plano anual da leitura bíblica. Não? Não, pera aí que eu vou falar de novo, porque acho que você não me entendeu. Eu sei que os irmãos estão com o plano anual da leitura bíblica. Ok, lendo, vou ler a Bíblia o ano inteiro. Né? Ih, irmãos, não senti muita segurança. Então, vou te incentivar para começar amanhã um plano anual da leitura bíblica para você se encher da palavra de Deus. Então, o livro de Gênesis, que significa origem, você consegue extrair muitos princípios, valores dali. Muitos, que antecede a lei de Moisés, que vem antes. E nessa história que vai continuando, nós semana passada falamos sobre Adão e Eva, há um homem que se chama Abraão. Possivelmente você já ouviu falar sobre ele. Abraão é conhecido por nós como o pai do quê? Da fé. Mas a história de Abraão é uma história interessante. A Bíblia diz que um dia, isso está tudo em Gênesis, Deus chamou Abraão para sair da sua terra, no meio da sua parentela, e ir para a terra que Deus o mostraria. Mas o mais interessante desse ponto é que Deus não mostrou destino. Deus só deu uma direção: saia. Então, Deus disse para Abraão. Abraão então pegou a sua esposa, que é por nome Sara, que era Sarai, depois virou Sara. E então saiu com sua parentela da terra dos seus pais, dos seus parentes. Essa direção divina é uma direção interessante de um homem. Desculpa, irmão, você vem de lá parando, eu pronto. Tem que ser meio 007, porque senão você me desconcentra. Desculpa, irmãos. Imagina, olha, não é fácil ministrar para todos os irmãos, acredite. Você tem um frio na barriga, aí vem um cidadão andando no meio aqui, para na sua frente, faz assim. Seja um pouco mais discreto, entendeu? Assim, né? Tá bom. É porque não é você que está aqui. Não é fácil ministrar para os irmãos. Volta lá. Então, Abraão recebeu uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus foi a palavra seguinte: olha, Abraão, sai da sua terra, eu tenho uma promessa para você. Só que Deus não disse onde especificamente. Deus falou para sair. Nessa saída que está escrita em Gênesis, Abraão, levou o seu sobrinho, que é Ló. Há uma discussão que sempre falam que era ou não para Abraão levar Ló. De acordo com o texto, Deus falou para ele para sair do meio do quê? Dos seus parentes. Então Ló era o quê? Parente, que era um sobrinho. Mas Abraão decidiu levar Ló com ele. Nesse caminho, muita coisa acontece, que aqui a gente não tem tempo para explanar tudo. Mas Ló era um sobrinho de Abraão, mas um sobrinho que gerou alguns problemas na caminhada. A Bíblia diz, mais para frente, do texto que eu vou ler, que Ló era um homem justo. Por que ele era justo? Porque quando Deus vai destruir a cidade de Sodoma, Deus não pode destruir porque a família de Ló está lá. Então, Ló tipifica um crente também junto com Abraão, mas participante de um chamado que não era dele, era de Abraão. Então Abraão pega a sua família, seus bens, sua esposa e o seu sobrinho e vai caminhar frente ao chamado de Deus. Muita coisa acontece nesse processo, até que um dia a Bíblia diz que tanto Abraão quanto Ló cresceram muito, se enriqueceram, tiveram animais, funcionários, pastores, até que chegou um ponto em que a Bíblia deixa claro que os pastores de Abraão e de Ló, que é aqueles que ajudavam eles a cuidar dos animais, começaram a brigar. Por quê? Porque as ovelhas estavam se misturando, os animais estavam se misturando. Grande posses tinham os dois. Então você percebe que Ló estava sendo abençoado pela vida de Abraão. Assim como, mais para frente, Jacó também abençoou Labão pela sua presença. Você percebe que Ló é participante da bênção que está sobre Abraão. Ele prospera, ele avança, ele cresce. Então, por causa da promessa de Abraão, Ló recebe
vida, recebe crescimento, recebe prosperidade. Olha que coisa interessante, você está do lado de um irmão abençoado. E você pode falar, por causa de você eu vou prosperar também. Por quê? Porque Ló, volta para cá, Ló participa disso. Então, pela decisão de Abraão de levar Ló, poderia ter ficado onde ele estava. Não era para ter chamado ou convidado Ló. A promessa de Deus era ele e a família dele, não seus parentes. Mas Abraão, então, leva Ló. E Ló se torna participante das bênçãos estabelecidas sobre Abraão. Ele enriquece, prospera, avança. O problema aqui em si é que quem ouviu a Deus não foi Ló. Quem ouviu a Deus foi Abraão. E por mais que Ló participava das bênçãos de Abraão, ele não tinha discernimento em visualizar as promessas de Deus. Então, Ló caminhava com Abraão, participou das bênçãos de Abraão, mas não tinha ouvido a Deus. Deus falou com quem para sair da terra? Abraão ou Ló, irmãos? Ok. O que acontece então? A Bíblia vai relatando essa história. Em Gênesis capítulo 13, 14, a Bíblia diz então que eles crescem muito, ao ponto de os seus animais se misturarem, e isso começa a gerar problema no rebanho. Aquele problema, essa ovelha é minha, esse gado é meu. Os pastores começaram a brigar. Até que então Abraão chega para Ló e fala o seguinte: Ló, eu tenho muita consideração por você, você é meu sobrinho, porém nós não podemos ficar mais juntos. Porque o nosso povo está não só se misturando, mas estão brigando entre si. Melhor então que a gente se separe e cada um viva segundo a palavra que recebeu. Então chegou o momento em que Ló deveria ir embora. A questão aqui é que Ló, ele não ouviu de Deus que era para sair. Ele caminhava com quem? Com Abraão. E quem ouviu? Abraão. Então Ló sabia discernir as coisas de Deus? Não. Mas Abraão sabia. Quando eles se separam, Abraão faz o seguinte. Eu estou aqui contando, não consigo ler todos os textos. Ló, para onde você quer ir? E aí a Bíblia diz que Ló olhou para as colinas do campo, as colinas do Jordão, viu que era um lugar melhor, visivelmente, e decidiu ir segundo os teus olhos. Perceba que, diferente de Abraão, Abraão saiu debaixo de uma direção divina. Ló saiu segundo a cobiça dos seus olhos. Então, a direção de Abraão é o que Deus diz. A direção de Ló é o que os meus olhos veem. E aqui começa um problema. Por quê? Porque quando ele decide, em nenhum momento, em hipótese alguma do texto, você percebe Ló falando, não, peraí. Se Deus tirou Abraão e eu vim com ele, eu aprendi algo nessa caminhada. O que eu aprendi? Que eu preciso ouvir a Deus para tomar as minhas decisões. Eu preciso ouvir a Deus para conduzir os meus negócios. Eu preciso ouvir a Deus para conduzir a minha família. Eu preciso ouvir a Deus para conduzir a minha própria vida. É engraçado que a gente, nós pastores, aconselhamos muitos irmãos. E isso é bênção ou não é? Mas muitos irmãos nos procuram querendo direções para suas próprias vidas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos o poder de dar direção para ninguém. Por quê? Porque o nosso trabalho é fazer que você ouça o que Deus está falando sobre a sua vida. Então, qual que é o meu trabalho de pastor? Conduzir você a Cristo. Esse é o meu trabalho. Então, se você vier conversar comigo, eu vou te ouvir. Eu posso te dar conselhos segundo o que a palavra diz, segundo uma experiência que eu tenho. Mas o final dessa conversa é, olha, você já orou? Não, pastor, eu achei que você ia contar algo do meu futuro. Não, o nome disso é outra coisa, é outro tipo de crença, não é nossa. A gente não consegue premeditar futuros, a gente consegue ter discernimento relacionado ao que a Bíblia diz e a uma experiência de vida que nós possuímos. Mas nós sempre vamos incentivar os irmãos a buscar a Deus, a ouvir de Deus. Então, se você vier conversar comigo, eu vou te ouvir, posso te aconselhar, segundo o que a Bíblia diz, segundo o que eu já vivi, mas eu sempre vou dizer, olha, mas é importante que você procure ao Senhor, porque Deus certamente tem uma palavra para você.
Só que Ló não está preocupado com isso. Por que Ló não está preocupado? Porque Ló andava com alguém que já ouvia. Então, se eu ando com alguém que já ouve, eu vou ouvir para quê? Só que quando Ló toma essa decisão, ele compromete muita coisa. Então, você percebe que em momento algum da decisão dos dois, Ló para e diz o seguinte: Deus, eu aprendi com Abraão que eu preciso ouvir do Senhor para tomar qualquer direção da minha vida. Abraão só está aqui porque Deus falou com ele. Agora nós vamos nos separar. Eu nunca andei sem Abraão, eu estou sempre conectado com ele. Na verdade, eu prosperei junto com ele. As bênçãos dele são sobre mim. Porém, nesse momento que nós vamos nos separar, eu gostaria de ouvir o Senhor. Não! Ló segue a cobiça dos seus olhos. Então ele vê a melhor árvore, o melhor riacho, a sua melhor visão, e segue segundo a sua própria cobiça. Só que aqui inicia um processo muito complicado. Então esse homem, Ló, se separa de Abraão e segue a sua própria visão. Lembra que Ló, em nenhum momento, consultou a Deus sobre isso. Ele simplesmente seguiu. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Na sua caminhada cristã, quando você nasceu de novo, quantos aqui nasceram de novo? Você crê que você nasceu de novo? Vou te perguntar de novo, você crê que você nasceu de novo? Então, tem uma coisa, de várias coisas que foram restituídas na sua vida, que são seus ouvidos. Acredite no que eu estou dizendo, Deus fala com você. Seu amém foi fraquinho. Por quê? Eu amo a palavra amém, vocês já perceberam isso, né? Por quê? Porque se Deus fala, é porque Deus está interessado em direcionar a sua nova vida agora. Deus deseja isso. Então, se antes nós andávamos errantes no mundo, agora, salvos na nova aliança, o desejo de Deus é o quê? Falar. Eu gosto de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro e diz assim: graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Deus está sempre ouvindo, mas Deus está sempre também falando. Então, creia no que eu estou a dizer. Nós não precisamos viver igual Ló. Nós podemos viver igual Abraão, ouvindo, sendo direcionado pela uma voz de Deus. Só que Ló não está muito preocupado com isso, porque é como se Ló estivesse surfando na onda. Eu estou aqui, Abraão já ora, estou só usando um exemplo, já busca a Deus, Abraão já faz o seu papel. Por que eu faria se eu estou sendo também tão abençoado quanto ele? Só que em momentos decisivos da nossa vida, não tem como Abraão decidir. É só você e quem? E Deus. Só que a nossa tentação é seguir a cobiça do quê? Dos nossos olhos. É sempre o caminho mais fácil, mais rápido, mais eficaz. Mas nem sempre caminhos mais rápidos são de Deus. Nem sempre os caminhos com menos processos são divinos. Às vezes, um caminho longo pode ser de Deus, porque ele será o melhor caminho a ser seguido. Então Ló, de acordo com a cobiça dos seus olhos, vai para o outro lado. Abraão, então, segundo a escolha de Ló, foi para o outro. E eles se separam. Cada um, então, vai viver sua vida. Porém, Ló vai parar numa cidade que se chama Sodoma, que significa uma cidade que queima. E uma cidade não muito fácil de viver. Olha que coisa engraçada. Um homem que estava convivendo com Abraão, debaixo das bênçãos de Abraão, enriquecido por Abraão, foi parar, de acordo com as suas escolhas, aonde, irmãos? Sodoma. Essa cidade é aquela cidade que Deus destruiu. Isso está mais para frente. Então, Ló estabeleceu sua residência ali. Eu te pergunto uma coisa. Será que não tinha uma outra? Os homens de Sodoma desejavam ter relações íntimas com os anjos, de tão perverso que essa cidade era. Ao ponto de Ló, você vai lendo isso em Gênesis mais para frente, fala assim: peguem as minhas filhas, tenham relações com elas, e elas, não, faremos coisa pior com você, mas primeiro nós queremos esses homens e queremos ter relações com eles. Aqueles homens tinham um nível de depravação tão alta, que eles desejavam ter relações com divindade. Meu Deus! E quem é que morava nessa cidade? Ló. Irmãos, pode Ló morar nessa cidade? Estranho.
Só que acontece uma questão. A cidade então entra em guerra. E a Bíblia diz que 4 reis decidem invadir a cidade de Sodoma. Invade a cidade e leva todos os moradores cativos. Quem é que está nessa cidade? Quem, irmãos? Ló na cidade. Imagina a cena, você estava abençoado. Estava tudo correndo bem. Você estava avançando, crescendo. Você é crente. Você é crente? Então os irmãos me olharam assim. São crentes. Sua vida estava correndo bem. Do nada sua vida virou. Por que virou? A gente pode pensar junto. Será que, às vezes, a cobiça dos nossos olhos não nos conduziu a uma direção que não era de Deus? Porque até o momento, Ló estava usufruindo de tudo que Abraão tinha. Só que a direção dele não foi baseada numa resposta divina. A decisão dele foi baseada numa cobiça dos olhos. Ele viu e achou que lá seria o melhor. Mas ok, parou em Sodoma, estabeleceu sua cidade e possivelmente não era a melhor cidade para criar seus filhos. Mas Ló não exportava muito com isso. Por quê? Porque não ouvia a Deus. Então, para quem não ouve a Deus, qualquer lugar serve. Desde que eu esteja o quê? Prosperando, ganhando dinheiro nos negócios desse mundo. Mesmo Ló sendo crente. Ele pode então habitar em Sodoma em paz. Desde que ninguém interfira nisso. Só que uma guerra acontece. E nessa guerra, 4 reis decidem invadir Sodoma. Invadir o rei que havia em Sodoma. E a Bíblia diz então que eles levam todos os moradores de Sodoma cativos. Aí Abraão fica sabendo. Abraão fica sabendo que o seu sobrinho Ló, que vivia na cidade de Sodoma, estava agora cativo de outros reis que tinham invadido aquela cidade, saqueado e levado todo mundo como escravo. O que Abraão faz? Vai então, junta seus homens e vai guerrear em favor de Sodoma? Não. De quem? Então, Abraão luta por causa da cidade ou por causa de uma pessoa? Então, o vínculo afetivo de Abraão não está com Sodoma. Não está com essa cidade. Mas o vínculo está com a pessoa de Ló. Então, a preocupação de Abraão era Ló. E agora, então, eu vou entrar no texto, porque agora nós conseguimos entender o texto que eu vou iniciar. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. Então, o texto que eu vou ler agora é o que aconteceu. Abraão juntou o seu exército, foi lutar contra os 4 reis que tinham levado cativo a cidade de Sodoma, junto com seu sobrinho. E a Bíblia diz então que Abraão saiu vitorioso. Aí lá no versículo 17 continua assim, ó. Voltando a Abrão, aqui é Abrão porque o Deus ainda não tinha mudado o nome dele, da vitória sobre Quedor, Laomer, e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi a seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Para aqui que aí a gente vai continuar no texto, vai lendo, para aí. Então, a Bíblia diz que Abraão vai ao encontro, guerreia em favor de Ló, e ele sai vitorioso ao ponto de libertar toda aquela cidade da vida cativa que eles iam levar por causa desses 4 reis. Repare que o único exército de Abraão derrotou 4 reis. Abraão derrotou 4 reis invasores. E é muito comum, toda vez que há uma batalha, há aquilo que nós chamamos de despojos de guerra. As conquistas da guerra que foi feita. Então, se foi Abraão quem conquistou de volta os bens da cidade de Sodoma, de quem eram aqueles bens? De Abraão. Então, aqui é o momento em que a guerra acaba, Abraão sai vitorioso. E começa uma história interessante. Quando tudo isso termina, a Bíblia diz que o rei de Sodoma vai ter com quem? Com Abraão. Então, simbolicamente, quem é o rei da cidade de Sodoma? O diabo. Então, usando de simbologia, o diabo é o rei da cidade perversa. Então, o rei de Sodoma, simbolicamente, é o diabo. Então, o rei de Sodoma vai ter com Abraão. Por quê? Por uma questão óbvia. Ele tinha libertado aquela cidade
do cativeiro. Ele tinha salvado. Só que a intenção de Abraão não era a cidade de Sodoma. Qual que era a intenção dele, irmãos? Ló. Aí a Bíblia continua assim. Então, Melquisedeque para aqui. Mas por que Melquisedeque entrou na história? Da onde apareceu Melquisedeque? A Bíblia diz o seguinte. Havia uma guerra, 4 reis invadiram Sodoma. Então vamos contar, 4 reis, mais o rei de Sodoma 5, mais Abraão 6. Do nada a Bíblia fala, então aparece Melquisedeque. Melquisedeque aparece sem início. Não há início para Melquisedeque, ele aparece no texto. Mas na Bíblia nada é por acaso. Melquisedeque aparece. A Bíblia continua assim. Rei de Salém. O que significa Salém? No original, paz. Então, Melquisedeque, o rei da paz, apareceu durante ou depois? Depois. Mas só que algo interessante, irmãos. Olha para mim. O rei de Sodoma apareceu e logo em seguida apareceu quem? Melquisedeque. Então, olha, se o diabo apareceu, alguém tomou a frente, que era Melquisedeque. Agora, quem é Melquisedeque? Calma. Alguns irmãos já sabem, mas espera. Então, olha o que a Bíblia diz, 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Não, peraí. Vamos construir o raciocínio juntos? Porque assim, até agora a história faz sentido. Mas do nada, um homem que não tem início, que depois nós não sabemos o seu fim, porque a Bíblia não fala mais nada dele, só em Hebreus, aparece no meio de uma abordagem do rei de Sodoma, dizendo o seguinte, dizendo não, ele aparece e dá. Deu o quê? Pão e vinho. O que pão e vinho simboliza para nós cristãos? Você lembra? A ceia. Quando Jesus ceou no dia lá, o que ele estava ceando? Pão e vinho. O vinho significa o quê? O sangue. E o pão, o corpo. Então o pão é a comunhão e o vinho é a remissão dos pecados. Então Melquisedeque, que aparece na história assim, meio que de paraquedas, trouxe pão e vinho. Só que a forma que Melquisedeque aparece na história é algo interessante. Porque ele aparece não no meio da guerra. Por quê? Possivelmente porque Abraão já era um homem abençoado por Deus. Já tinha um favor de Deus. Era um homem que ouvia a Deus. Então Abraão entrou na guerra sabendo que o Deus dos exércitos era por ele. Mas agora, numa proposta ou numa abordagem do rei de Sodoma, Melquisedeque aparece. E o interessante é que era como se ele... Você conhece, irmão, pessoas que atravessam conversa? Você riu porque você sabe alguém, né? Já viu? Você está conversando com a pessoa e do nada alguém entra. Se você for igual eu, você fica assim. Ou a pessoa estava ouvindo a sua conversa, ou ela, não sei. O texto diz que quando o rei de Sodoma vai ao encontro de Abraão, aparece Melquisedeque. Como eu disse, Melquisedeque aparece aleatoriamente, entre aspas, porque ele não estava na guerra. A Bíblia não diz sobre ele na guerra. Só que ele aparece num momento crucial. Por que no momento crucial? Porque lembra que eu disse que todo rei que vencia suas batalhas tinha direito a despojos de guerra? Melquisedeque sabia que Abraão não poderia receber despojos de Sodoma. Então, se a batalha foi vencida, de quem é por direito os despojos da guerra? Abraão. Só que quando o rei de Sodoma vai conversar com Abraão, automaticamente Melquisedeque entra. Melquisedeque entra e ele traz o quê? Pão e vinho, que simboliza aliança. Aliança. Para nós cristãos, o pão e vinho simboliza o quê? A nova aliança. Mas o interessante é que o escritor de Hebreus,
lá em Hebreus 7, a partir do versículo 3, diz que Melquisedeque é o Senhor Jesus. Vamos ler então? Hebreus 7, 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Lembra que eu falei que ele chegou de paraquedas aqui? Sem princípio de dias, nem fim de dia, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Se você ler esse texto todo, desde o versículo 1 até o final, ele está falando de Melquisedeque. Então o escritor de Hebreus diz que Melquisedeque nada mais é que quem? Quem, irmãos? E olha que coisa interessante. E ele serviu o quê? Pão e vinho. O que Jesus serviu para nós? Então, isso é uma demonstração de Cristo na velha aliança. Acredite no que eu estou dizendo. Jesus aparece de Gênesis a Apocalipse. Em tudo. E aqui tipifica isso. E aí, o que eu queria te ensinar hoje é algo muito importante para a sua vida cristã. Quando Melquisedeque aparece, ele trouxe 3 coisas para Abraão. Primeiro, ele trouxe ele mesmo. Porque era muito comum os reis enviarem seus presentes para aqueles no qual ele desejava. Então teve uma pessoa que Melquisedeque trouxe. Quem? Ele. Ele estava presente nesse dia. Mas ele não trouxe só isso. Ele trouxe o que também? Pão e vinho. Na verdade, ele estabeleceu ali uma aliança. Mas vamos continuar a história. Depois que isso acontece, olha o que o texto diz. Bendito seja Deus Altíssimo. E aí, Melquisedeque dá o pão e o vinho. E a Bíblia diz assim, e abençoou Abraão. Resposta àquilo que eu recebo. Na primeira abordagem, Melquisedeque pediu ou deu? Vamos de novo? Melquisedeque pediu ou deu? Deu. Então, eu gosto de chamar esse ato como o ato iniciativo de Deus. Deus está sempre iniciando algo em nós. Quer ver uma conclusão disso? Quem salvou você? Você procurou a Deus ou Deus encontrou você? Será? Claro que sim, irmãos. Então, você acha que Deus estava perdido para alguém encontrar Ele? Não. Quem estava perdido? Nós. Então, Deus me encontrou. Eu estava perdido em meus delitos e pecados. Então, Deus fez um ato que? Iniciativo. Deus tomou a frente. Deus assumiu a situação e nos salvou. Deus fez primeiro. A Bíblia diz que nós amamos a Deus por quê? Ele nos amou. Então, todo ato de Deus é primeiro dele conosco. O que a religião nos ensina? Faça para Deus te dar. Mas a nova aliança não. Deus te deu, por isso você faz. É completamente diferente. Nós somos o povo da nova aliança, amém? Amém? Então, enquanto a religião dita o seguinte, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, para que Deus te ouça, na verdade, de acordo com a nova aliança, o ato iniciativo é completamente divino. Deus inicia a conversa, Deus começa o processo, Deus é quem salvou você, Deus é quem libertou você, Deus é quem curou você, Deus é quem prosperou você. Esse ato iniciativo é sempre divino, sempre. E aqui, uma outra pessoa queria tomar um ato iniciativo, o rei de Sodoma. Não, atos iniciativos são de Deus. É Deus que começa. Então, no meio de um possível ato iniciativo do rei de Sodoma, o que Melquisedeque fez? Entrou na história e serviu pão e vinho, aliança. Ali, sem que Abraão entendesse, ele estava fazendo uma aliança com Melquisedeque. Uma aliança de um Melquisedeque que na verdade era quem? O próprio Filho de Deus. Lá na velha aliança, Abraão, e você vai entender esse texto no final, faz uma aliança com quem? Com Cristo. Cristo. E aí, o que Abraão fez quando recebeu isso? Deu. Deixa eu te falar uma coisa. A vida cristã é uma resposta daquilo que eu entendo que recebo.
você só consegue dar quando você sabe que recebeu. Por exemplo, muitos irmãos, muitos não, alguns, são poucos, têm muita dificuldade de contribuir. Por quê? Porque ainda não entenderam que já receberam. Porque o dia que você entende que você já recebeu, o que você faz? Responde ao que você recebeu de Deus. Então você percebe que em momento algum, Melquisedeque pediu algo. Melquisedeque chegou e deu. Abraão fez o quê? Dizimou. Deu de volta aquilo que recebeu numa outra porção. Agora eu te pergunto, Melquisedeque pediu o dízimo de tudo? Ele exigiu o dízimo de tudo? Na verdade é a primeira vez que esse princípio aparece. Para alguns que acham que dizimar algo, ou uma parte dos nossos bens é algo da lei, isso aqui nem havia Moisés ainda. Nem havia o estabelecimento da lei mosaica. Antes de tudo. E esse mesmo princípio, Jacó depois faz a mesma coisa mais para frente. Então, por que nós respondemos a Deus? Porque Deus nos deu algo primeiro. Então deixa eu te ensinar uma vida para você viver em paz. Você só consegue viver em paz com Deus quando você sabe que Deus primeiro deu a você. Primeiro Ele deu o Filho dele. Primeiro Ele curou, libertou, salvou, restaurou você. Então a minha vida é uma consequência da minha crença. Aí, a Bíblia diz que ele dizimou. Só que depois da conversa, quem é que estava esperando na fila? Eu só estou usando um exemplo. Quem ainda não apareceu aqui? O rei de Sodoma. Você acha que o rei de Sodoma não ia terminar a conversa que ele queria? A Bíblia diz então o seguinte, que quando o processo terminou, o Melquisedeque então aparece. Melquisedeque significa rei de justiça, que era rei da cidade da paz, estabeleceu com Abraão o pão e o vinho, que simboliza a nova aliança, deu a ele, e como resultado, Abraão viveu e deu de volta aquilo que recebeu. Só que há alguém aqui que precisa terminar a história. Quem é que estava esperando assim, ó? Só estou dando um exemplo, está na Bíblia não, viu irmãos? Não vai acabar essa reunião aí não? O rei de Sodoma. Só que ele vai aparecer. Aí a Bíblia diz que logo quando acabou a conversa, eu imagino, isso aqui é só um sentido figurado. Imagina o rei de Sodoma, falou assim, esse Melquisedeque, eu estava na fila, a minha senha era a primeira. E Melquisedeque entrou na conversa. E fez uma aliança com um homem que eu estava querendo fazer algo. Ele entrou na frente. É claro. Deixa eu te falar uma coisa, Deus entra na frente sempre. Quem será contra nós? Você precisa crer que Deus entra na frente sempre. Deus entra. Deus interfere. Aí aparece. Aí o rei de Sodoma vem com a conversa assim. Acabou a conversa e ele fala assim, o rei de Sodoma, aí Melquisedeque sai, aparece o rei de Sodoma e fala assim, dê-me as pessoas e pode ficar com seus bens. Então o rei de Sodoma já aparece com uma proposta diferente. Enquanto Melquisedeque deu, o rei de Sodoma quer trocar. Por que o rei de Sodoma quer trocar? Porque Ezequiel 28:16 diz que o diabo é o grande comerciante desse mundo. O diabo sempre fica procurando negócios, trocas, o que nós chamamos de barganhas. Irmãos, nós não barganhamos com Deus, Deus nos dá. Porque Deus é muito rico e a gente é muito pobre. Deus dá. Você crê nisso? Deus dá. Deus dá. Olha aqui, Deus não pediu nada. Melquisedeque não trocou nada. Melquisedeque deu. Agora o rei de Sodoma já virou para ele e falou assim, olha, vamos fazer uma troca? Irmãos, cuidado. Quando algumas coisas querem trocar coisas fundamentais na sua vida. Eu falo no quê? Em muitas áreas da nossa vida. Porque o diabo é o grande comerciante do mundo. Ezequiel diz que o espírito do comércio estava sobre ele. Por isso, e um dia eu já preguei sobre isso, que quando Jesus chega no templo e derruba o comércio,
Você lembra daquela passagem que Jesus sai derrubando os comerciantes do templo? Por quê? Porque aquele comércio era o espírito do diabo que estava na porta do templo. Por isso Jesus falou assim: a minha casa não tem espaço para espírito de comerciante que é diabólico. A minha casa é casa de oração. Aqui a gente não troca, aqui a gente ora e recebe. Então, a questão maior do texto é você olhar para o rei de Sodoma e ele sugere a Abraão uma troca. Qual é a troca? Gente, pessoas. Então, qual que é a ideia do rei de Sodoma? Faz o seguinte, Abraão: me dê as pessoas, fique com os bens. Não é uma troca simples. Eu acredito, isso aqui é só um parêntese, e é eu que estou dizendo. Se a proposta tivesse sido feita com Ló ia avaliar o dinheiro, ia avaliar algumas pessoas, esse aqui não vale nada. Fulano aqui não empresta. Esse aqui então, misericórdia, leva, diabo. Me dê o dinheiro. Mas Abraão era alguém que ouvia quem? A Deus. A proposta dele, a proposta do rei de Sodoma é: me dê pessoas. Olha que coisa. O diabo, o rei de Sodoma, ele entra na história não como Melquisedeque, que deu, ele entra para trocar. Porque é o espírito do comércio. Pode olhar que o diabo sempre trabalha com isso na nossa vida. Ele fica querendo trocar as coisas com a gente. Quer ver uma coisa que acontece muito? Eu posso até te dar um ordenado melhor, mas você não vai conseguir mais estar em comunhão com os irmãos. Troca, troca, troca. Não, você vai conseguir um trabalho que você vai ganhar muito, mas vai acabar com a sua família. Você não vai ter tempo para os seus filhos, nem para sua esposa, nem para o marido. E a gente ainda consegue falar glória a Deus. Não, calma. O comerciante não é Deus. O comerciante é o diabo. Deus não troca, Deus dá. Vou falar de novo: Deus não troca, Deus dá. Aí, ainda me lembro uma vez, acho que eu já contei essa história aqui. Você sabe que pastores repetem as mesmas histórias. Um irmão que me procurou tinha conseguido um trabalho fora. E eu falei com ele, numa outra cidade. Falei com ele assim: você vai levar a sua família? Ele: não, não tem como. Mas Deus me deu esse presente. Aí, de muita insistência, ele pegou a família dele e levou para essa outra cidade. Aí, passados-se 2 meses, ele me ligou. Irmão, crente. Falei assim: pastor, recebi uma grande bênção. Eu diga: vou trabalhar fora de Portugal. Eu não sei nem o que eu falava. Porque o irmão já tinha saído daqui. E eu vou ganhar, na época, acho que era 4.500, não sei. É muito dinheiro, não é? E aí eu falei com ele assim: tá bom, mas isso deve ter uns 6, 7 anos. Eu falei assim: mas, e ele assim, com uma menina pequena, com um bebezinho ainda, com a esposa. Eu falei: mas você vai levar a sua esposa para lá? Ele: não, não posso. Eu falei assim com ele: irmão, cuidado de você não estar trocando algo que é eterno por algo que só vai valer daqui a uns anos. A sua família é o bem mais precioso que você tem. Por quê? Porque se você avaliar a nossa vida aqui, e eu me incluo, você percebe que o diabo está sempre tentando trocar com a gente alguma coisa. É ou não é? Então, é sempre isso por aquilo. É sempre a minha família. Por quê? O diabo só quer pessoas. Toda troca do diabo é o seguinte: tá bom, te dou os bens, me dê as pessoas. A proposta do rei de Sodoma foi simples: Abraão, fica com os bens. Eu só quero pessoas. Só que, nesse comércio, o que você mais precisa fazer é lembrar da aliança que foi feita com Melquisedeque. Melquisedeque pediu ou deu? Pediu ou deu, irmãos? Então, se ele deu, ele também pode dar muito mais, com base na aliança. Então o rei de Sodoma aparece. E aí a resposta de Abraão é fantástica. Resumindo, ele fala assim: não farei negócios com você, para que você não diga que quem me prosperou foi você. Entendeu a estratégia do rei de Sodoma?
É como se o diabo falasse assim: não, quem deu fui eu. É rico, eu que dei. Então, Abraão entendeu que aquela troca ia produzir uma consequência durante muito tempo. Qual consequência? Acusação. Quem troca com o diabo vive acusado. Por quê? Porque o diabo troca a fim de roubar. Dinheiro se conquista, pessoas se perdem com o tempo. Então, o que Abraão responde? Abraão responde assim: não farei negócios com você. O que eu quero te ensinar hoje para a gente? Deus fez uma aliança conosco. Uma aliança que chama Cristo. Você crê nisso? E nessa aliança existe um ato iniciativo divino. Deus começou isso. Aquele que começou essa boa obra é fiel. Se Deus começou algo na sua vida, calma. Calma. Eu tenho um pastor amigo meu que dizia assim, que Deus nunca mostra os meios. Ele mostra o início e o final. Porque se mostrasse os meios, meu Deus do céu, a gente, não, Deus, me leva agora. Deus não mostra meios, Deus mostra o início e o fim. Qual é o início? A aliança que Ele fez com você em Cristo Jesus. Qual é o final? A nova Jerusalém que nos espera. Agora, esse processo, calma. Nesse processo é onde o rei de Sodoma aparece. Comercializando. Vamos trocar isso? Irmãos, acredite no que eu estou a dizer. Deus tem muito mais abundância para você. Às vezes, nós estamos sendo roubados simplesmente porque nós cedemos a uma troca. Só por causa disso. Como é que eu saio disso? É só você se afixar novamente na nova aliança. Na nova aliança eu recebo. Na nova aliança eu recebo. Na nova aliança eu recebo. Por isso que eu te falo, peça. Antes de você mudar de emprego para outro que pode estar pagando mais, ore. Às vezes Deus está falando com alguém. Ore. Por que você vai orar? Só para saber se é Deus que está te dando. Porque se for o rei de Sodoma, vai arrancar de você vida. E você não quer viver assim. E nem vai suportar viver muito tempo assim. O mais interessante é como a história aqui conclui. Você crê que Deus pode restituir todas as áreas da sua vida? Sua área familiar, sua área financeira, sua área espiritual. Basta você detectar isso. Assim, peraí, eu estou me relacionando com Deus como? Com base na nova aliança ou com base em troca? Se for base de troca, não é de Deus. Eu sempre gosto de contar essa história. É um exemplo que a gente dá. Como que a nossa cabeça é voltada para a troca? Quer ver? Vamos supor que tem uma pessoa que está com cancro. E aí eu digo assim, vem aqui 7 sextas-feiras. E na 7ª você vai ser curada. O que a pessoa faz? Toda sexta-feira ela está aqui, sim ou não? Porque na cabeça dela é uma troca. Ela vem, e ela vem no 7, o que ela faz? Recebe. Aí eu digo assim, muda a fala. Você pode ser curado agora. Pessoa, o que eu posso fazer? Não, nada. Mas qual que é o processo que eu faço? Nenhum, só crer. Não, mas eu não tenho que fazer algum... Não, creia que você pode ser curado agora. Logicamente falando, qual que é mais fácil crer? O primeiro ou o segundo exemplo? O primeiro. Por quê? Porque a nossa mentalidade é baseada sempre na troca, no comércio. Então eu venho 7 sextas-feiras e Deus me cura no final. Mas para aquele que está na nova aliança, que é a ordem de Melquisedeque, ele crê o quê? Que ele já recebeu pão, vinho, vida, abundância, perdão, remissão, graça, favor, cura, tudo. Então para quem está na nova aliança, ele fala, eu creio que se nós orarmos aqui agora, eu posso ser curado. Porque a minha mente não é a mente do comércio, a minha mente é a mente do filho. Só que essa história, então, vou terminar aqui. Quando essa história termina, Abraão rejeita o vínculo com o rei de Sodoma. E a resposta foi clara. Só que Gênesis capítulo 15, aparece algo que pode edificar e vai edificar muito a nossa fé.
não precisa, se quiser projetar, mas eu vou ler rápido aqui. Gênesis capítulo 15 diz assim: depois dessas coisas, que coisas? De tudo que eu contei aqui. Depois de tudo que aconteceu, olha o que a Bíblia diz. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Então, Deus apareceu. Melquisedeque apareceu. Houve ali essa troca. Na verdade, ele deu, rejeitou o rei de Sodoma, e Deus enfim aparece. Aí quando Deus aparece, fala assim: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Depois de que coisas? Depois dele ter aceitado a aliança do pão e vinho. Depois de ele ter rejeitado as ofertas do rei de Sodoma, Deus aparece e falou assim: grande será a sua recompensa. Porque você, eu estou usando as palavras agora, rejeitou aquilo que o rei de Sodoma queria te dar. Por quê? Porque Abraão sabia que quem o prosperava era Deus. Quem o tinha feito todo esse caminho era o Senhor. E aí ele continua assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Para aqui. Então Abraão, depois disso tudo, falou: Senhor, eu tenho tudo. Eu estabeleci, eu recebi de Melquisedeque pão e vinho. Eu rejeitei o comércio do diabo. Mas o Senhor ainda não restituiu o meu filho. A minha esposa é estéril. E quem vai receber toda a herança não é um fruto nosso, mas é um fruto de Eliezer, um servo da casa. Era como se Abraão falasse uma resposta que às vezes nós falamos: ô Senhor, vamos trazer a nossa humanidade agora para a conversa. Senhor, o Senhor não está me vendo? Alguém aqui já teve isso? Não me deixem sozinho agora, por favor. Senhor, você baixa a cabeça e fala: Senhor, o Senhor está olhando para todo mundo, mas será que eu estou com a capa invisível? Não é possível. Senhor, eu rejeito qualquer tipo de proposta do diabo. Eu ouço o Senhor. Tudo bem, eu sou debaixo dessa nova aliança, mas algo não se restitui. Não tenho filho. Mas olha que coisa impressionante. Até o momento, Abraão nunca tinha falado com Deus sobre o filho. Abraão não tinha pedido, porque só aprende a pedir quem recebe. Então aqui, ele ainda não tinha aprendido. Só que agora, a mentalidade de Abraão mudou. Opa, se Melquisedeque me deu, eu vou pedir. Porque o diabo troca, mas Deus me dá. E eu te falo, qual área da sua vida você precisa receber que Deus te dê? Peça. Pastor, peça com base no quê? No pão e no vinho. Deus primeiro te deu. Então você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você já tem todas as bênçãos das regiões celestes com Cristo, de acordo com Efésios capítulo 2. Você tem tudo. Mas Abraão falou: Senhor, o Senhor está falando que é meu escudo. Eu vejo a sua mão. Lutei contra 4 reis, saí vitorioso. Recebi Melquisedeque, que é o símbolo do teu filho. Fiz aliança com ele. Estou agora nessa aliança. Rejeitei o rei de Sodoma, mas me falta algo. E aqui agora, Abraão pede: eu quero um filho. Restitua a minha casa. Restitua a minha família. Restitua os meus negócios. Restitua, Senhor, meu ministério. Porque eu estou na aliança daquele que recebe. Nós não trocamos, nós recebemos. Nós não barganhamos com Deus, é Ele que nos dá tudo. E nós somos totalmente dependentes da promessa disso. Nós recebemos. Restitua, Senhor, a minha alegria de vida. Às vezes você está numa depressão profunda. O Senhor pode restituir a alegria hoje no seu coração, com base na aliança. Ele deu. Às vezes você está num aperto financeiro muito grande. Deus pode mudar a sua situação. Por quê? Com base na nova aliança. Às vezes seu casamento está destruído, mas Deus pode restituir de novo com base na nova aliança. E aí ele pede. Olha o que Deus diz para ele. Versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Não será quem? Não será Eliezer.
um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando para fora da tenda. Olha isso. Deus falou assim, olha, na nova aliança você precisa sair da tenda. Você precisa enxergar além do que os seus olhos estão vendo. Agora, na nova aliança, você já recebeu tudo. Aí você pode pensar, pastor, eu não estou vendo. E quem disse que você precisa ver? Você precisa crer. E aí Deus falou com ele assim, Abraão, eu não posso te dar uma palavra dentro de uma tenda. Por que eu não posso? Porque sua visão é limitada. Dentro de uma tenda, é igual aqui, irmãos. Nós estamos aqui dentro desse prédio. Mas eu te falo, todo mundo aqui sabe, o mundo é muito maior que esse prédio. Se você sair pela porta, você vai ver que tem árvores, tem céu, tem árvore, tem mais gente. Então, o que Deus falou com ele? Eu preciso te levar num outro nível. Nível de quê? No nível de crer além do que se enxerga. Por quê? Porque agora que você fez essa aliança com Melquisedeque, eu vou te mostrar como é que se vive na aliança com Melquisedeque. Crendo além do que se vê. Tudo bem, você vê paredes e tenda, eu vejo o céu. Aí Deus leva ele para fora. Aí olha o que a Bíblia diz. Levando para fora da tenda, diz, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. Para que... Quem é que conta estrela, irmãos? Ninguém conta estrela. Eu fui ensinado, quando eu era criança, que quem conta estrela, nasce verrugas no dedo. Não, alguém aqui sabe que isso era uma lenda dos antigos. Era como se Deus... Peraí, olha aqui que coisa. Abraão não tem nenhum filho. E Deus fala com ele assim, quantas estrelas vai ser a sua descendência? Oi? Eu estou custando pagar a renda do mês. O Senhor está falando que eu vou ser mais próximo, que eu vou abençoar pessoas? Como? O meu casamento dificilmente será restituído. E o Senhor está falando que vai trazer a pessoa de volta? Como? Você nem casou ainda, irmão? Eu entendi o que você falou, irmãos. Está recebendo a esposa, né? Entendi. Deus vai te dar uma esposa. Crê nisso. Levanta a mão para os irmãos verem. É você mesmo. Isso aí, aleluia. Então, você está participando comigo? Volta para cá que eu vou concluir com isso, que meu horário já venceu. É porque ele está participando, eu vou chamar ele. Então levanta a mão. Então, Deus está levando Abraão ao nível da nova aliança. Qual é o nível da nova aliança? Crer sem fazer sentido nenhum. Porque quem trabalha com matemática humana é o comerciante. O comerciante adora uma matemática. Não faz muito sentido. Na ideia do comerciante, volta para mim, é fazer cálculo. Mas o cálculo de Melquisedeque é completamente diferente. Não faz sentido nenhum. Quer ver uma coisa? A irmã contou um testemunho aqui, na hora que ela falou das contribuições, do dízimo, ela falou algo que é verdade. Quando você fica calculando assim, não vai sobrar nada, é porque você está segundo o comerciante. Não, nós não contribuímos segundo o comerciante. Nós contribuímos segundo Melquisedeque. É assim. Você não vive a vida cristã segundo os comércios do rei de Sodoma. Você vive a vida cristã segundo a ordem de Melquisedeque. Ele me deu. Ele fez uma aliança comigo. E aqui então, Deus fala com ele, sai da tenda. Sai da tenda. Ele sai. Aí Deus dá uma visão clara para ele. Conte as estrelas do céu, se é que podes. Abraão, na nova aliança, na ordem de Melquisedeque, as coisas não funcionam como o mundo funciona. O rei de Sodoma é que trabalha com cálculos. O rei de Sodoma é que quer fazer trocas. O rei de Sodoma é que está preocupado com o sistema do mundo. Mas quem disse que nós andamos segundo o rei de Sodoma? Nós andamos segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, que eu te falo uma coisa. Nós aqui somos o povo da fé. Nós cremos sem enxergar. Nós cremos que vai chover no deserto. Nós cremos que vai nascer do vale de ossos secos um exército de Deus. Nós cremos que Deus abriu o mar vermelho. Nós cremos que o Senhor Jesus fez Lázaro se levantar da morte.
Nós cremos não na ordem do rei de Sodoma, que quer fazer sentido para as coisas. E quem disse que a fé faz sentido? Ninguém. Melquisedeque apareceu e saiu sem sentido nenhum, e nós somos dessa ordem. E aí fala com ele. E olha que coisa maravilhosa. Olhando para o céu, conte as estrelas se é que podes. E prosseguiu. Assim será a sua descendência. Aí o versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Justiça. Eu te falo uma coisa. Abraão foi justificado pelo aquilo que ele fez ou por aquilo que ele creu? Vou ler o texto. E Abraão creu no Senhor. Isso lhe foi debitado como justiça. Olha a justificação na velha aliança. Ele creu no quê? No Filho. Creu na promessa do Filho. Só que qual que é a boa notícia para você? O Filho já veio. Foi pendurado no madeiro. Ressuscitou ao terceiro dia. E reina pelos séculos dos séculos. Já foi justificado em Cristo Jesus. Por causa disso, a sua vida pode ser uma vida de contar as estrelas e saber que o Senhor tem mais para você. Aleluia. Conclusão para mim orar por você. Nós precisamos tomar uma decisão de viver uma vida não segundo trocas, mas segundo aliança. Eu creio. Às vezes pensa, preciso falar isso com você. Será que eu vou contribuir? Depende. Depende para quem você. Se você olhar. Estou mentindo, pastor Luiz? Tem dias demais. Menos. Sim ou não? Mas nós dizimamos, ofertamos, segundo a ordem de quem? Quem calcula é o diabo. Abundância. O que você só precisa é responder. Não é só na... em todas elas. Por que nós, crentes, uma vez me perguntou, por que vocês, crentes, às vezes passam... Eu falei assim, tem duas respostas para isso. Primeiro, nós não somos desse mundo. Então nós não estamos muito preocupados com as dificuldades que você acha dificuldade. O que você vê como dificuldade para nós é uma vitória. Cedemos a Sodoma, nem somos do reinado dele, então que preocupa com essas dificuldades aí. Nós só estamos preocupados no dia que Jesus vai voltar para levar a gente. As pessoas a gente vai levar junto, sim ou não? Mas nem para isso a gente se preocupa, porque a Bíblia diz que é ansioso. Agora, dificuldade depende da ótica das coisas. Como eu disse, nós somos o povo mais feliz da terra. Mas por um outro motivo. Fazer com quem não deveria. A gente quer fazer negócios com quem não se deve. A gente quer abdicar de princípios que não deveriam ser abdicados. A gente não quer estabelecer e receber aquilo que... E aí, por causa disso, em vez da gente viver como Abraão, então às vezes o que nos... só o tipo de crente que a gente é. Alguns irmãos são crentes e outros irmãos. Sabe o que aconteceu com Ló depois? Voltou de novo. Você o texto de Gênesis? Abraão tirou ele de lá. Acertou ele lá. Você sabe onde que parar de novo? Sodoma. Abraão intercede de novo para Ló. Deus não destrói a cidade. Aí Deus manda anjos buscar ele. Nem queria hospedar na casa de Ló. Queria ficar na praça. Ló insistiu. Aí os anjos, dormir nessa casa sua. Tem uma noção? Quando Ló, seus genros, que iam casar com as suas filhas, que
para tirar ele da cidade. Que os zenhos riram dele, não tem habilidade nenhuma. Ó, vai destruir a cidade. Ah, para com isso, Ló. Você é sempre cheio de brincadeira. Nunca fala sério. Leia a história de Ló. Os anjos não aprendeu como se vive na ordem de Melquisedeque. Vida para você na ordem de Melquisedeque. E na ordem de Melquisedeque você recebe. Eu te faço uma pergunta: o que você precisa receber hoje? A não espiritual que não pede. Então tá bom. Eu peço. Peço. Porque o Senhor é bom. E Ele fica comigo. Fica de pé no seu lugar, vou chamar o pessoal do louvor. Pessoal do louvor. Hoje eu quero então que a gente ore e faça da ordem de Melquisedeque. Você não é um crente segundo Ló. Você é um crente segundo quem? Abraão. Segundo quem, irmãos? E Abraão não troca. Abraão recebe. Aqui entrando no ano de 2025. E o que você quer que seja restituído esse ano? Na sua família? Nos seus negócios? Espiritual? O quê? Acredite, o diabo vai aparecer algumas vezes querendo fazer algumas trocas. Troque. Porque se você trocar, o diabo vai. Mas também, não volte a viver em Sodoma, porque você já não pertence mais a esse lugar. Ló. Você ouve a Deus? Amém. Ouve. E você está segundo a ordem do Melquisedeque. E sabe o que eu estou fazendo com você hoje? Pão e vinho. Pão, a comunhão restaurada. Vinho, remissão dos pecados. Hoje, seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. A comunhão com Deus foi estabelecida novamente. Nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Então, com base na ordem de Melquisedeque, peça. Senhor, eu não ando na lógica desse mundo, eu peço. Feche seus olhos aí, deixa eu orar por você. Eu queria orar por esses irmãos, declarar que nós estamos segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus. Nós estamos segundo a tua graça e o teu favor. E nós cremos